Então, gente, retomando aqui para resolver a questão, né? A primeira coisa que a gente faz é separar aqui os dados da questão. Então, com relação à água, vamos reler aqui rapidinho. Uma indústria, em seus processos, precisa medir o calor específico de determinada substância. Para isso, um pesquisador colocou em um calorímetro 100 gramas de água. A temperatura inicial da água e do calorímetro era 25 graus Celsius. A seguir, ele inseriu nesse calorímetro 200 gramas da substância, que estava inicialmente a 40 graus Celsius, e esperou o sistema atingir o equilíbrio térmico, que ocorreu a 30 graus Celsius. Ele consultou uma tabela e descobriu que a capacidade térmica do calorímetro era 50 calorias por grau Celsius. Nessas condições, qual é o calor específico da substância? Então, gente, vamos colocar aqui primeiro todos os dados referente à água, né? Qual é a massa da água? Vai ser 100 gramas. Qual é a temperatura inicial da água? É 25 graus Celsius. Ele coloca lá, 25 graus Celsius. Qual é a temperatura final da água? A temperatura final da água vai ser a mesma temperatura de todo mundo. Vai ser a temperatura de equilíbrio lá, que o sistema vai atingir, que é 30 graus Celsius. Beleza, agora a substância. Ele não diz qual é a substância, ele só dá esse nome, substância. A substância. Vamos lá. Qual é a massa da substância? A massa da substância vai ser 200 gramas. 200 gramas. Qual é a temperatura inicial da substância? A temperatura inicial da substância, ele fala lá 40 graus Celsius. A temperatura final da substância. A temperatura final da substância é a temperatura de equilíbrio lá, né? 30 graus Celsius. Agora, o calorímetro. O que a gente vai precisar do calorímetro? A capacidade térmica, que é 50 calorias por grau Celsius. E a gente vai precisar também da variação de temperatura dele. A temperatura inicial, que é a mesma temperatura da água, 25 graus Celsius. E a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio lá, que vai ser a temperatura final de todo mundo, 30 graus Celsius. E que equações nós vamos utilizar? A gente vai utilizar a equação fundamental aí da calorimetria, né? Que é a equação que a gente utiliza para o calor sensível. Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A gente vai utilizar também esta equação aqui, né? O calor vai ser igual à capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura do calorímetro. Gente, baseado no que a gente falou no último videozinho lá, né? A gente vai ter que a quantidade de calor da água, mais a quantidade de calor da substância, mais a quantidade de calor do calorímetro, vai dar 0. A quantidade de calor da água é a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor da substância vai ser a massa da substância vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. O calor do calorímetro vai ser a capacidade térmica do calorímetro vezes ΔT. Tudo isso vai ser igual a 0. A gente fazendo a substituição, a gente vai ter a massa da água é quanto? 100. A capacidade, o calor específico da água é 1, tá, gente? Ele não dá na questão, mas vocês podem usar em todas as questões aí 1. A variação de temperatura, qual é a temperatura final? É 30, menos a inicial, que é 25. Beleza. Mais, qual é a massa da substância? A massa da substância é 200. Qual é o calor específico da substância? A gente não sabe, é o que a gente está procurando. Qual é a variação de temperatura da substância? Temperatura final, que é 30. Deixa eu
só apagar isso aqui, que vai colocar 40, na verdade 40 é inicial, né? Aqui, apagando aqui, voltando para a caneta. Então, qual é a temperatura final da substância? 30. A inicial, mesma da água, 25. Mais, aí a capacidade térmica é quanto? 50. Vezes a variação de temperatura da substância, que é 30 menos 25. Senhores, vou arrumar aqui. Arrumando aqui de novo. Opções do ponteiro, borracha. A temperatura inicial da substância, quanto é, gente? É 25? Não, tá aqui a substância, a temperatura final. Inicial 40, final 30. Então vamos arrumar lá a nossa equação. É a temperatura aqui. Essa parte aqui é referente ao calor da substância. Massa da substância que é 200. O calor específico da substância que a gente não sabe. A temperatura inicial da substância que é 40 e a final que é 30. Então vai ser 30 menos 40, gente. Isso aqui vai ser a capacidade térmica do calorímetro, que é a capacidade térmica não, o calor do calorímetro, que é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Agora sim, é 30, que é a temperatura final de todo mundo, e 25, que é igual a da água. Tudo isso vai ser igual a zero, gente. Vamos fazer essas contas aqui. 25 menos 30 menos 25 vai dar 5, né? 5 vezes 1, 5, vezes 100 dá 500. Aqui, 40. 30 menos 40, subtraído ao saldo maior, vamos ter menos 10. Menos 10 vezes 200 vai dar menos 2000 C. Aí aqui, 25. 30 menos 25 vai ser 5. 5 vezes 50 vai dar 250, mais 250. Tudo isso vai ser igual a quanto? Igual a zero. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Tudo que não tem o C, que é nosso calor específico, vai para o lado direito aqui da equação para a gente isolar o C. Então, a gente vai ter aqui menos 2000 C vai ser igual a menos 500 menos 250. Então, menos 2000 C é igual menos 500 menos 250, você soma e repete o sinal, vai dar menos 750. Multiplica por menos 1, todo mundo. Então você vai ter que 2000 vezes o calor específico vai ser igual a 750. Então o nosso calor específico aqui da substância, o calor específico da nossa substância, deixa eu ver aqui que ficou, isso é um C minúsculo, vou diminuir um pouquinho. Voltando, então o calor específico aí da nossa substância vai ser 750 dividido por 2000. Vamos ver aqui como é que a gente faz para fazer essa conta aqui mais rápido. Então vai ser 750 dividido, vamos fazer o seguinte, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Menos 3 não, gente, é 3, tá? 2 vezes 10 elevado a 3, que 2000 é a mesma coisa que 2 vezes 1000. E 1000 é 10 elevado a 3. 1000 é 10 elevado a 3. E 10 elevado a 3. Gente, nosso calor específico vai ser então 750 dividido por 2. 700 por 2 vai dar 350, 50 por 2, 25, então a gente vai ter 375. 375. Vamos ter 375. Voltando aqui para a canetinha, 375. O 10 elevado a 3 estava positivo,
estava com o expoente positivo aqui no denominador, então como eu vou passar para o numerador, que é lá para cima, ele vai mudar o sinal do expoente, fica menos 3. No caso, gente, a gente vai ter que o nosso calor específico vai ser dado aí por 375 vezes 10 elevado a menos 3 calorias por grama por grau Celsius. Se eu não me engano, no livro de vocês não está como potência de 10, ele está com vírgula lá. Passou por cima aqui, ficou ruim, deixa eu apagar aqui. Então, se eu não me engano, gente, no livro de vocês não está com essa notação, né? Ele tá lá com vírgulas. Como é que a gente faz? É o seguinte, pode ficar assim também, né? Capacidade vai ser, capacidade não, o calor específico vai ser, eu tenho 10 elevado a menos 3, é a mesma coisa que dividir por 1000. Então vou andar aqui, 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então nosso calor específico vai ser 0,375. Some a potência de 10, né? Calorias por grama vezes grau Celsius. Tá? Fica assim também. As duas respostas são válidas, mas eu acho que no livro está essa segunda aqui. Ok, gente? É isso aí, gente. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. E qualquer sugestão de questão para resolver, coloquem nos comentários aí também. Até mais.